Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Na aula de hoje, aula 26, sim, eu dei uns passinhos para trás, tá? Eu já tinha comentado com vocês sobre isso. Eu pulei a aula 26 porque sobre cultura medieval, eu quero deixar bem clara essa diferença da cultura medieval para a cultura renascentista, a cultura da Idade Moderna, a cultura desse período em que você tem o início do absolutismo, o retorno desse poder centralizado do rei. Certo? Então, por isso que eu quis fazer isso, tá bom? Hoje a cultura medieval, amanhã o oposto, oposição a essa cultura medieval. Certo? Beleza? E é bem interessante, turma, que muito dessa cultura medieval, a gente tem um preconceito muito grande sobre a Idade Média, né? A Idade Média, a Idade das Trevas, a Idade que a igreja, ela censurava todo mundo, e aí ninguém desenvolvia suas ideias, enfim. Parte é verdade, parte é exagero, parte é exagero, principalmente dos períodos sequentes, né, ao período medieval, que faz críticas pesadíssimas sobre esse período. Os iluministas e os renascentistas vão considerar a Idade Média como a idade, de novo, a idade das trevas, a idade em que o mundo estava na escuridão. Calma, Darwin, calma, não é bem assim, tá? Bem, vamos começar a aula, então, falando sobre essa cultura medieval, quem tinha um controle, né? Bem, já disse para você aqui, já antecipei. O monopólio da cultura, então, a exclusividade, a cultura fica exclusivamente na mão da Igreja Católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E eu deixo bem claro, Igreja Católica Apostólica Romana, por quê? Porque eu estou falando de Europa Ocidental, não estou falando de Europa Oriental, que aí é a ICOR que comanda, tá? Aqui em Europa Ocidental, a cultura está na mão da igreja. Logo, se eu tenho a cultura na mão da igreja, que tipo de cultura então eu tenho? Qual o nome que eu dou? Que a religião, ela explica a sociedade. Qual o nome que eu dou para esse tipo de sociedade, para essa cultura? Ou tipo de sociedade? Teocêntrica? Sociedade teocêntrica. Muito bem, tá? Deus está no centro do universo. Toda justificativa vai ser dada por Deus. É através de Deus a justificativa para o mundo, a justificativa para as coisas, certo? A educação, ela vai se tornar, na Alta Idade Média, ela fica exclusiva da igreja. Escola é escola para padre, é escola para quem quiser entrar nessa vida de clérigo, né? Então a gente fala, são as escolas episcopais, das suas escolas de padre. Então, a educação, a forma de educação que a gente pensa hoje, sabe? Livro, sentado, estudando, fica concentrado na igreja. A igreja também, como eu falei, ela não tem só monopólio da cultura, ela tem monopólio do conhecimento também. Ela utiliza todos os meios para poder ter um controle ideológico, social desse mundo medieval, certo? Não à toa aqui, para você ter estudo, só se você for padre, se você quiser ter essa vida de padre, né? Entrar então dentro da igreja, beleza? Certo? E é muito interessante, e aqui acho que o primeiro susto, não sei, pelo menos eu ai, meu cabelinho aqui, ó, deixa eu arrumar meu cabelinho, ai, piorou, que bom, piorou. Eu gosto é um susto, porque é uma ideia que pelo menos eu vejo presente hoje, e eu acho interessante. É um susto não porque é errado a ideia ou é certa, mas assim, é ver a origem dessa ideia. Se ela está presente hoje, é a ideia do... Bem, deixa eu te falar, né? Quem é? É o filósofo, a filosofia do Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele nasceu no norte da África, e é lá no ano 300, pra você ter ideia. É já no período crise do Império Romano, início da Alta Idade Média. O Santo Agostinho tem aqui um quadro, uma representação dele, não sei se é uma representação real, acredito que não, tá? Mas tá aí, o Santo Agostinho. E o que o Santo Agostinho ele diz? Qual que é a filosofia do Santo Agostinho que ele deu início lá nos anos 300 e 400 e está presente até hoje? Então pensa, é uma filosofia que está há 1.600 anos no mundo. E a gente utiliza até hoje isso, as pessoas utilizam até hoje. E de novo, então é arcaica, é antiga, é velha, é ruim. Não quero que você tenha essa impressão. Eu só quero que você entenda o quanto que você, nós somos produto dessas correntes do passado, né? Dessas correntes que conseguiram sobreviver, né? Eu não sei, se você tem uma visão de história, de que a história ela é um progresso,
e que a gente está no nosso auge, cuidado. Você está tendo uma visão que eu considero muito equivocada da história. Achar que é sempre um progresso. Não. A história era uma luta, um combate de ideias de grupos. A história antes ela era X, foi para Y, foi para Z, as sociedades foram se transformando. Professor, para melhor ou para pior? Depende. Com que olho você está vendo? Depende. Você tentar olhar a história como progresso, complicado. Porque aí você não vai conseguir entender. Se é um progresso, peraí, se é progresso, pensa comigo então, se é progresso. Pensa no âmbito da fome. No Império Inca você não tinha fome. Você tinha desigualdade social, tinha gente com mais ou com menos, mas você não tinha gente que morria de fome. E hoje eu tenho. E aí, como você explica o progresso? A história, ela não é progresso. A história é construção, é desenvolvimento. E hoje eu vou colocar muito bem isso aqui. Tem um teórico que eu concordo, que me inspira muito nele, que é o Aristóteles, tá? Bem, voltando, e eu não saí do tema da aula não, tá aqui, ó, se liga. A filosofia de Santo Agostinho é uma filosofia inspirada em Platão. O que o Platão ele dizia? E aí, tá aqui no meu livrinho, né, uma das coisas do Platão. Através da teoria do Platão, o Santo Agostinho vai dizer o seguinte: a fé vem primeiro que a razão. Por que ele diz isso? Porque, olha o que o Platão ele disse. Para purificar, é o Platão dizendo, para purificar e ter uma visão clara da verdade, o ser humano deve deixar de lado o contato com o mundo das coisas e dedicar-se exclusivamente ao mundo das ideias. Isso que o Platão disse. O Santo Agostinho, influenciado pelas ideias de Platão, o que ele vai dizer? Ele já, né, uma figura muito católica, ele vai dizer o seguinte: eu quero entrar em contato com Deus, eu quero a verdade, né, eu quero entrar em contato com Deus. Para eu entrar em contato com Deus, entrar em contato com a verdade, eu preciso me afastar do mundo. O mundo é sujo, o humano ele se corrompe. Né? A gente está cumprindo aqui o pecado que o Adão cometeu. Aqui é a ideologia cristã, né? Já que eu falei da Igreja Católica, Apostólica Romana, aqui é o cristianismo, então, tá? A lógica cristã. Opa! Seria deixar o mundo sensível e ter mais um mundo ilegível, que seria o mundo das ideias, professor? Seria, Nath, na verdade, boa, você está falando aí dos mundos do Platão, né? Se eu não me engano, que ele fala. Eu não vou entrar muito nisso aí, porque eu não vou ter domínio, ia precisar estudar mais um pouquinho mais, tá? Sobre isso, mas seria deixar o mundo sensível e ter... É isso, tá? Li aqui, Para eu conseguir ter contato com a verdade, ter contato com Deus, eu preciso me afastar do mundo, porque o mundo é pecado, o mundo é errado, o mundo não tem as coisas adequadas, o mundo ele se perdeu. E Deus, ele é tão poderoso, tão onisciente, seria deixar o mundo material, isso, deixar o mundo material e ter contato com o mundo das ideias, perfeito, é isso aí, tá? É isso. Mas o que seria esse mundo das ideias? É o Platão falando no mundo das ideias. Aí eu vou falar na palavra do Santo Agostinho, tá? O mundo é pecado. Para você se ter conexão com Deus, com a verdade, para você ter conexão com Deus, você precisa se afastar do mundo. O mundo é enganador. Certo? Quantas pessoas religiosas a gente eles não têm esse discurso? E é um discurso de 1.600 anos atrás e que, assim, vários filósofos seguiram. Né? Descartes, se eu não me engano, Descartes, ele fala, ele duvida de tudo, duvide de tudo. Ele começou a perguntar o porquê de tudo, duvidando de tudo, duvidando do mundo. Enfim, é de se deslocar muito também. Né? Enfim. Então, é bem interessante essa lógica quando está presente, né? Não, se afaste do mundo e se conecte com o mundo espiritual. Você precisa se afastar, você precisa se limpar. Você precisa se limpar do mundo para você chegar na verdade, que é Deus. E o interessante é que aqui em Santo Agostinho, o que é a verdade? É algo que ela está lá, que nós precisamos ir em contato dela. A verdade, ela existe. Só que a gente precisa enxergar. Como que eu consigo enxergar a verdade? Me afastando do mundo. Para eu entrar em contato com a verdade. A verdade é algo pronto. Vocês se perderam aqui comigo ou vocês estão comigo? Ou alguém, tipo, mano, não entendi porra nenhuma. Ih, falei palavrão. Fazer o quê? Acontece. Vocês estão comigo? Manda um joinha aqui, pelo amor de Deus.
Sim, professor, dá para entender. Sim, professor. Tem, Nathalie, tem essa visão. Tem sim. Tem sim. Tem pessoas que têm essa visão, tá? Então, beleza. Isso vai ser muito característico da Alta Idade Média, do período da Alta Idade Média. Tá? A língua escrita vai ser o latim, tá? Aí é uma cultura romana, né? O que vai ser escrito vai ser tudo em latim. Próximo. Vai. Pelo fato de você ter um grande número de analfabetos, as pinturas e as esculturas, elas terão um papel educativo, claro, certo? Porque as pessoas, então, se elas não conseguem ler a Bíblia, como que elas vão aprender a Bíblia? Como que a igreja ela vai conseguir, de novo, ter um controle ideológico e social? Através de pinturas e esculturas, tá? E por último, o papel, obviamente, fundamental aqui dos monges copistas, né? Os monges copistas aqui, pode tirar print da tela, viu? Eu já terminei esse slide. Os monges copistas aqui vão ser fundamentais, certo? É aqui no período da Idade Média que eu vou ter a criação de livros. Vai ter o fim dos pergaminhos e o início dos livros, e aí são os monges, né, que vão passar do pergaminho para o livro. Tá? E, de novo, são monges, é a igreja tem esse papel. Tá? Beleza, turma? Alguma dúvida? Alguém quer que eu precise repetir alguma coisa? Tá tudo certo? Beleza, então bora lá para o próximo slide. E aí, esse período da Alta Idade Média, como que a gente vai conseguir enxergar esse período, né? Como a gente consegue ver essa estrutura, né? Aí a gente tem que olhar para a arte, né? A arte, ela representa muito isso. A arte, ela consegue... Opa, alguém soltou o som aí. A arte, ela... Se você quer entender um período, o que está acontecendo naquele período, olhe para a arte. A arte é um grande símbolo, né? A grande expressão. Se você vive uma época, se você vive uma era, você vai expressar aquilo em algo. Seja numa música, seja num quadro, numa escultura, num poema, numa dança, enfim. Tá? Numa moda, no estilo de vestir, certo? Aqui, o estilo arquitetônico vai ser o estilo românico, né? E aí eu falei para quem teve aula comigo no 7º ano, ó, acho que vai lembrar. Algumas imagens vão ser iguais, tá? Você tem uma simplicidade ornamental, você não tem um exagero, nenhum tipo de redundância, tá? E você vê aí edifícios maciços, com paredes, você lembra, Nath? Edifícios maciços, com grossas paredes. Para quê? Qual que é a mensagem que esse tipo de igreja quer dar? Proteção. Você tem essas grossas paredes, é um símbolo de proteção. Você está na casa do Senhor, você está protegido, você está protegido. É resistência, isso. Mas aqui não é resistência, é que assim, é proteção. Você está na casa do Senhor. Né? Era um ambiente muito frio, tá? Dentro, escuro, então pouca luz lá dentro, tá? Beleza? Aqui você tem, obviamente os arcos, né? Aqui você tem esse tipo de arco, esse semicírculo que vai representar o estilo românico, tá bom? Podem ver, tudo semicírculo ali em cima. Fala, Cauã. Eu vou mudar de slide, viu, gente? Precisando aí, eu vou mudar de slide, tá? Desculpa por demorar. Mas demorar o quê, filho? Você demorou o quê? Tá. Suave, pelo amor de Deus. Não, nem precisa se desculpar, não. Suave, tá? Aqui você também... Não, de boa. Aqui você tem o outro, esse aqui que eu mostrei para vocês lá no 7º ano, esse aqui que eu já tinha, né? Percebe esses arcos, né? Os arcos. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Agora, próximo slide. Interprete para mim. O que ele está mostrando? Deixa eu ver. Deixa eu escolher alguém. Larissa Piva. Acho que tá sem microfone, professor. Fala você, Eduardo, então. Deixa eu ver. Você vê nessa imagem aqui? Tem várias universidades. Exato. Ótimo. Várias universidades, sim. É um mapa que mostra várias universidades. Muito bem. Cadê? Camille? Tá aí, Camille? Camille?
Tá sem microfone? Beleza. Fabiana, tá aí, minha querida? Oi, professor, tô sim. Oi, minha querida. Tudo bem? Tudo, e o senhor? Tá bem? Tudo bem também. Seguinte, aonde que a gente encontra uma maior quantidade de universidades? Você sabe identificar o país atual, hoje, o que seria? Na Você Itália, perguntou né? a pessoa. Ah, não. Fala, Fabiana. Oi? Você Na consegue? Itália, não é, professor? Isso. Quem que falou? Quem que falou? João Paulo. Quem? João Paulo. Ah, eu não tô... Eu não O tô... João Paulo, professor, João Paulo. Estou abrindo aqui. Oi. Você arriscaria? Por que na Itália surgiu tanta universidade assim? Tá mais perto da Não, costa não. do mar, assim, eu acho. Sim, isso varia. Você tem aqui, por exemplo, Portugal está na costa do mar também, mas só tem Coimbra e Lisboa. Você tem a Inglaterra também. Fala, Vitor. Porque tá perto do domínio do Papa? Não, Lá que é de onde tá a ICAR, uma maior parte da ICAR, eu acho, né? certo. Só que a Igreja Católica, por exemplo, em Portugal e Espanha também é muito forte, né? Na França também. Qual que é o grande destaque da Itália? Por que a gente estudou a Itália? Por que a Itália apareceu aí para nós, nesse nosso conteúdo aí, que a gente viu nos últimos tempos? Eles vão Que ela já perguntar foi alguma uma coisa. grande resistência, né, professor? Ah, não entendi nada. Peraí. Fala, João. As Que ela já foi grande divisórias. resistência. Resistência? Não. Porque foi o berço do Império Romano? Não. O que a Itália ficou famosa no período da Baixa Idade Média? Pela sua resistência. As rotas comerciais? Isso, as cidades, as rotas comerciais, a cidade, o meio urbano. Você tem a expansão do comércio, urbanização e contato com outros povos. O que acontece? Rota comercial também é rota cultural. Rota comercial também é rota cultural. E você tem as principais cidades, Gênova e Veneza, dentro da Itália, que você tem novos valores que vão chegando lá. Então, novos livros, novas formas de você interpretar o mundo, isso gera mudanças, isso gera um impacto na Europa tremendo. Teorias de Aristóteles, Platão, Sócrates, que estava na mão dos árabes, começou a retornar para a Europa, começou a voltar para a Europa. Conhecimento sobre teologia, astronomia, matemática, enfim. E aí, com essas mudanças, o que acontece? Qual é o resultado dessas mudanças? Um novo tipo de cultura. Uma cultura que eu vou chamar, eu não, né? Mas que chamam de cultura laica. Alguém consegue definir para mim o que é uma cultura laica? Levanta a mão antes de falar. Se falar ao mesmo tempo, não vai rolar. Alguém levanta a mão aí, quem quiser responder. Fala, Vitor. É uma cultura que não se baseia aqui na religião? É uma cultura que não se baseia na religião. Sim. É possível, deixa eu perguntar para o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Oi. Ô, Gabriel, você sabe o que é cultura laica? Você faz ideia ou não? Não, professor, eu nunca ouvi falar, na verdade. Certo, beleza. Mentira! Eu te É dei aula sério? no ano. Não. Eita, eu não lembro, professor. Aí beleza. Você não lembrar, tudo bem. Mas aí falar que você nunca ouviu falar, mentira. No sétimo ano, Mas... Ai. a Nathalie falou, é uma cultura que está relacionada à independência em relação à religião. Ô, Nathalie, deixa eu te perguntar, indo nessa sua ideia que você falou, a Nathalie falou, é a cultura que está relacionada à independência em relação à religião. Nathalie, um evangélico, um católico, ele pode adquirir essa cultura laica? Nathalie? Mulher, fala no som, pelo amor de Deus, para todo mundo saber. Ela falou, acho que não. Beleza.
Turma, é uma pergunta bem interessante. Professor, Oi, fala, Edu. o que quer dizer quando falam que o Estado é laico? Certo. O que significa Quer que dizer que a religião não segue quem quer? É isso? Exato. Você pode ser religioso, você pode ser um cara católico, evangélico, budista, ubandista, candomblé, enfim, né, o que for. E você pode e deve, na verdade, ser laico. Todos nós devemos ser laicos. O que significa ser laico? Ou vou dizer, um Estado laico. O que é um Estado laico? Estado laico é aquele que permite todas as religiões. Permite que as pessoas tenham a liberdade de cultuar a religião que quiser ou não cultuar nenhum tipo de Deus ou praticar algum tipo de religião. Certo? Estado laico, então, é aquele que permite a diversidade religiosa. Você pode ser um evangélico fervoroso e ser laico. Ser laico. Permitir que um cara do candomblé tenha lá o seu terreiro. Que um católico tenha lá a sua igreja. Né? Quando você permite que o outro tenha religião, você acaba permitindo que você tenha o direito também. Isso é cultura laica. Então, todos têm que ter. É fundamental. É a lógica da liberdade religiosa. Nas decisões públicas, é fundamental um Estado laico. Nas decisões públicas. Na decisão da sua vida, você escolhe. Quer seguir as regras do budismo, do islamismo, do catolicismo, do protestante, enfim. Agora, quando eu for tomar uma decisão aqui na sala de aula, eu não posso tomar uma decisão pautada na religião. Não posso. Eu não posso proibir de você trazer no seu lanche porco, se eu for judeu, porque eu estou vendo você comer porco. Não, porco é proibido na cultura judaica, você não pode comer. Eu vou impor isso para o coletivo? Não. Vou proibir? Não. Na religião evangélica, não posso ter casamento homoafetivo. Tudo bem, eu vou impor para o coletivo isso? Então, não faz sentido. Certo? Tá claro o que é cultura laica? É quando, nas decisões públicas, nas decisões coletivas, eu me afasto da interpretação religiosa. E eu acabo entendendo que existem outras interpretações de Deus, outras visões de Deus. Eu ainda não entendi muito bem. Qual é a sua dúvida, Nath? Fala no fone, filha, porque senão, até você escrever, vai complicar um pouco. Fala no fone, o que você não entendeu? Qual é a sua dúvida? A parte que você tinha perguntado... Fala longe. Fala longe do fone. Senão... É porque eu tô sem microfone. Não, mas fala longe, um pouco longe só. Não sei. Fala aí. Assim, eu fiquei um pouco confusa na parte que... Sobre essa parte, tipo... Eu não entendi muito bem esse negócio, é isso. Não, mas o quê? Tenta, me ajuda a te ajudar. Significa que não tem religião, as pessoas não têm uma religião definida? Não. Não é. Um evangélico, ele pode ter a cultura laica. Um católico não só pode, como eu acho não, na lei, né? Deve ter. Ele deve ser laico. Cultura laica é eu entender, eu aceitar as diferentes religiões. Um Estado laico, eu aceito as religiões. Agora entendi. Fala, Vitor. E o nosso Estado atual, ele é laico? Quê? O nosso Estado atual, ele é laico? Ele é laico, mesmo tendo uma bancada evangélica. Isso é problemático. É problemático, muito problemático a bancada evangélica, porque as decisões que ela tem que ser tomadas lá não tem que ser com base na religião. Todos têm a liberdade religiosa. Nenhum cristão é perseguido. Você não tem perseguição ao cristão. Você não tem perseguição evangélica ao católico. Uma perseguição, né? Não. A bancada evangélica está lá, tipo, não, vou defender os valores cristãos. Mas espera aí, como assim? Quais são as ameaças dos valores cristãos que acontecem para ele? A ameaça, sei lá, eu legalizar, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Tá, mas a gente não está obrigando ninguém a casar. A gente está dando a liberdade de quem quiser. Por que você é contra isso? Quem quiser casar, homem, homem, mulher, mulher. Mesmo sendo contra, não sendo algo correto no âmbito religioso dos protestantes ou dos católicos também, beleza, mas ninguém está obrigando ninguém a casar. Que defesa é essa? Por que uma ameaça? Ninguém está obrigando. A gente está oferecendo... Isso é cultura laica. E é entender que nas decisões coletivas... Peraí. No coletivo, eu tenho que oferecer direitos a quem quiser casar. Justo. Então, é uma problemática. É uma problemática esse discurso. Defender os valores cristãos. Mas peraí, mas a defesa da religião acontece no âmbito privado. Não no Estado. O Estado tem que defender todas as religiões. Os valores de todas. Tem que dar liberdade para todas. Por que só a cristã? E não a muçulmana? E não a judaica? E não a budista? E não a da Umbanda, do Candomblé? Aí eu tenho que ter uma bancada de todos lá. É muito problemático no Congresso Brasileiro eu ter uma bancada evangélica. Ou uma bancada católica. Como seria problemático eu ter uma bancada muçulmana, uma bancada do Candomblé. Não tem que ter bancada com valores. Não, eu tenho que garantir o quê? A liberdade de culto para todos. É extremamente problemático. É contraditório. É um problema que nós temos na nossa democracia. Democracia não é perfeita, é construção. Tá claro? Sim, sim. Sim, enfim. Bem, por causa disso, então, o que acontece? Você tem a criação das universidades. Aqui é a Universidade de Oxford. Oxford! Eu adoro, né, o sotaque britânico. Harry Potter! Harry Potter! Enfim, segue. As universidades são centros de estudos universais, está no próprio nome. E aí vem os cursos, né? Tem o Trivium, que é a gramática retórica. Acho que o Jefferson deu isso para vocês. Depois do Trivium vem o Quadrivium. E aí depois desses dois cursos que passam nas universidades, ou a pessoa vai para a área da teologia, medicina e direito, ou vai para outras artes liberais. Vai ser, por exemplo, que é chefe de ofício. Ai, caramba. Trabalhar no comércio, por exemplo, ser um grande comerciante, essas são as artes liberais, né? Você não tem nenhum tipo de chefe, você é autônomo, né? Outras... Professor, Autônomos. Oi? o que seria essa retórica e lógica? Retórica, a fala, né? A retórica, você conseguir falar. A lógica, um tipo de matemática, né? Você tem algum tipo de uma facilidade no raciocínio, acredito. Ah, sim, entendi. Beleza? E aí, vai ter um homem vai ficar muito famoso, very famous, nesse período, nessa época, que é, eu vou mudar de slide, tá? Vocês tirem print aí, tá? Que é a ideologia, a filosofia, a famosa filosofia, a famosa filosofia escolástica, conhecido como Santo Tomás de Aquino, inspirado em Aristóteles. O que o Aristóteles ele diz? Ele fala o seguinte: o conhecimento verdadeiro procede da experimentação e observação do mundo em suas particularidades e a partir delas se pode chegar às verdades gerais. Aqui você tem uma busca, o São Tomás de Aquino, pensando no Aristóteles, ele tenta conciliar a fé e a razão. Peraí, para eu entender a verdade, para eu entender Deus, para eu entrar em contato com Deus, eu tenho que entrar em contato com a sua criação. Eu tenho que entrar em contato com o mundo. Se eu quero enxergar a verdade, se eu quero enxergar Deus, eu tenho que olhar para o homem, eu tenho que olhar para a minha sociedade, para a nossa sociedade. Olha a discrepância, né? Olha a diferença. Então você tem a visão do Platão, isso, a visão do Platão, né? É o Platão. É o Platão. Que ele pensa foco no mundo das ideias. O Aristóteles, não, eu tenho que olhar para o mundo, eu tenho que enxergar o mundo. E a verdade, a ideia de como que eu chego na verdade. O Aristóteles, ele fala, a verdade é uma construção. É uma construção. O que é a verdade? O que é a justiça? Construção. O que é justo não é justo? Era justo eu ter escravo, hoje não é justo eu ter escravo. É verdade que mulher enfim, a mulher é inferior. Hoje não, isso é uma inverdade. É tudo uma construção. E é eu que acredito. É mais a minha ideia. Tudo é uma construção. A história é uma construção. A história é uma construção.
Não progresso. Antes era X, agora é Y. E agora é Z. E aí é F. É uma mudança, não é progresso. Quem disse que nós estamos no melhor de nós? No melhor da nossa sociedade? É o que se vende. Não. Ela é uma transformação. É uma mudança. Mudou. Melhorou? Piorou? Depende dos valores de cada época. Depende. A história é uma construção. É um embate, é uma luta de processos. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, o início dessa luta entre igreja e o rei, né? O poder tentando o rei tentando voltar até o poder, centralizar os poderes nele. Você tem essa luta, esse embate, essa tensão. Projetos. A igreja tem um projeto, a burguesia tem outro, o rei tem outro, a nobreza tem outro, e aí você tem um choque de planos, de projetos. Qual que vai vencer? O melhor? Não necessariamente o melhor. O melhor para quem? A história é a mesma coisa. Brisei muito ou vocês estão comigo? Ou vocês ficaram perdidos na minha... Entendi. De boa, professor. Tudo bem, tudo certo. Acho que é importante isso. A gente analisar a história como progresso, como, o ser humano ele sempre melhorou, não, eu acho extremamente problemático. A gente esquece de ver vários tipos de outros pontos. Sim, a gente quer melhorar, a gente pensa assim, eu quero melhorar nisso, nisso. Você agora, você quer transformar. Para alguns não vai ser melhor. Né? Para alguns não é, para alguns é pior. E aí qual é o tipo de ideia, qual é o tipo de sociedade, qual é o tipo de país, de mundo que a gente vai criar? São choques. É sempre o melhor projeto? Não é sempre o melhor projeto que vence. O exemplo que eu dei, se a gente pensar na questão de novo da fome, pensa nos Incas. Tinha o projeto Inca e o projeto espanhol. Venceu o melhor? Ou melhor? Ou venceu aquele que tinha mais força, aquele que teve mais estratégia? Não necessariamente é o melhor projeto. Não sei se está claro. Se ficou mais claro agora. Acho que sim, acho que agora foi. Certo? É isso a história. Essa é a história da humanidade. Né? A história ela é contada pelos vencedores, né? Ela era contada pelos vencedores. Enfim. E aí a gente vem a história para dar voz a esses perdedores e falar, tinha esse projeto, tinha esse projeto, tinha esse aqui, tinha esse aqui, tinha esse aqui, né? Enfim. Bem, dá para seguir, tá bom? Buscar. A literatura vai ser focada no humanismo, então o humano como protagonista das histórias, né? Aí o professor, qual é o professor de português de vocês de literatura? Claudemir? Isso, Claudemir, acho que com certeza já tratou isso com vocês, o trovadorismo, né? E assim por diante. Você tem o afastamento dos temas religiosos, então, né? Você tem o afastamento da figura de Deus nas histórias, tá? E o uso das línguas vulgares. Esqueci de trazer o livro do Dante Alighieri que eu tenho. Tem a Divina Comédia do Dante Alighieri e eu terminei de ler alguns meses, acho que um mês atrás eu terminei de ler. E é um livro fácil de ler. A língua colocada, a língua italiana não está em latim, então a tradução para o português é gostoso de ler, é em poema. E ali você tem uma crítica dura, o Dante Alighieri faz para a igreja. Não sei se vocês conhecem a história da Divina Comédia. É o Dante, levado por um filósofo grego, Virgílio, e aí ele passa pelo inferno, pelo purgatório, e aí chega até o céu. Né? Ele faz essa viagem. Eu li o inferno, né? Começa pelo inferno. E no inferno ele encontrou padre. No inferno ele encontrou bispo. É ou não é ousadia? É ou não é aí já o início dessa crítica da igreja? Olha esses novos valores. É uma nova forma de pensar, de entender o mundo, de olhar para o mundo. Né? Ou a figura do São Tomás de Aquino, né? Do aristotélico. Né? Olhar para o mundo, olhar para entender não o meu mundo, mas outro tipo de mundo. Beleza? Certo, turma? Falta menos de um minuto, amanhã eu dou sequência e aí a gente faz o caderno de exercício, tá? Porque o que vai faltar aqui vai faltar pouco, mais ou menos, né? E aí a gente vai pro caderno de exercício, tá bom? Beleza? É isso. Falou. Tipo ele. Já, professor. Professor,
Falou, Tchau, professor. falou. Tchau. Falou, professor.